Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da nossa Constituição que é, olha, fundamental e surpreendentemente moderno. É basicamente o projeto do Brasil para o seu futuro científico e tecnológico. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar juntos. Por que um documento que fala de leis, de direitos e deveres, de repente dedica uma parte inteira para falar de ciência e tecnologia? Parece meio deslocado, né? Mas a resposta é super estratégica. A Constituição entende que hoje em dia não existe soberania, não existe desenvolvimento de verdade sem autonomia tecnológica. É uma questão de sobrevivência, de ter um papel de destaque no cenário global. Simples assim. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai decifrar qual é a missão do Estado, entender o papel do mercado nessa busca por autonomia, vamos ver a grande virada de chave que aconteceu em 2015, explorar como um ecossistema de inovação foi montado e, claro, a parte que todo mundo gosta, ver como isso tudo cai em prova. Vamos começar pela base de tudo, a pedra fundamental desse sistema, o artigo 218. E ele já chega com os dois pés na porta, sabe? Deixando bem claro que o Estado não é um mero espectador. Pelo contrário, ele é um agente ativo, que tem o dever de botar a máquina para girar, de impulsionar o avanço do país. E olha só o texto, tem uma palavrinha aí que muda completamente o jogo. Presta atenção no final, inovação. Essa palavra foi adicionada pela Emenda Constitucional 85 de 2015. Antes, o foco era mais em pesquisa, em capacitação. Com a inovação no texto, a gente conecta oficialmente a ciência do laboratório com o mercado, com a criação de produtos, de soluções que de fato mudam a vida das pessoas. É revolucionário. E o mais legal é que não é só uma declaração de intenção, sabe? O artigo detalha essa missão em ações bem concretas. Ele diz que tem que ter prioridade para pesquisa, foco em resolver os problemas do Brasil, apoiar a formação de gente boa na área, estimular as empresas e o ponto fundamental, criar uma ponte entre o setor público e o privado. Agora, seguindo para o artigo 219, a gente vê como essa missão do Estado se conecta com a economia real, com o dia a dia. Esse artigo é super estratégico, porque ele olha para o nosso mercado interno não só como um lugar de consumo, mas como uma peça-chave para a nossa independência tecnológica. Tá vendo? A Constituição está dizendo que o nosso mercado interno é um ativo, um patrimônio nacional. E a chave para fortalecer esse patrimônio é desenvolver tecnologia própria. É isso que garante nossa autonomia, nossa competitividade lá fora. E aqui a gente vê o lado prático da coisa. Não é um objetivo abstrato. É para estimular um ecossistema de verdade, que vai desde as grandes empresas e parques tecnológicos até dar um apoio para aquele inventor independente que está ralando na própria garagem. Todo mundo é parte da solução. E agora chegamos no evento principal, a Emenda Constitucional 85 de 2015. Pensa nela como se fosse um grande upgrade no sistema operacional da Constituição, sabe? Ela modernizou o capítulo inteiro. Pode parecer só um detalhe, uma palavrinha a mais, mas mudar o nome do capítulo para incluir inovação foi um ato simbólico muito, muito poderoso. Basicamente, foi a Constituição dizendo: ok, pessoal, não adianta só produzir conhecimento. A gente precisa transformar esse conhecimento em valor, em riqueza, em solução para a sociedade. Foi uma baita mudança de mentalidade. E esse upgrade todo trouxe de presente dois artigos novinhos em folha, o 219A e o 219B. E são eles que criam a base legal para a gente ter uma rede nacional de inovação de verdade. Esse artigo aqui é o motor jurídico da colaboração. É ele que permite, por exemplo, que uma universidade pública federal, que é um tipo de ICT, uma instituição científica e tecnológica, possa compartilhar seus laboratórios, seus pesquisadores, com uma startup para desenvolver um produto novo. É a ponte legal que faltava entre a academia e o mercado. E aí, o 219B vem e dá um nome aos bois, o SNCTI, Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pensa nele como a formalização dessa grande rede de colaboração. Ele estabelece que uma lei federal vai organizar como tudo isso funciona, garantindo que essa parceria role de forma organizada no país inteiro. Muito bem, agora vamos para a parte prática, que eu sei que muita gente está esperando. Como é que as bancas de concurso cobram tudo isso? Vamos dar uma olhada. Chegou a hora de testar o que a gente aprendeu. Separei algumas questões reais de concursos para a gente resolver juntos. Olha aí uma questão clássica sobre o SNCTI. Pensa bem na redação do artigo 219B que a gente acabou de ver. O que parece, certo ou errado? Isso mesmo, a resposta é correto.
A questão é um copia e cola do texto da Constituição. E fica a dica de ouro. As bancas adoram, mas adoram mesmo, cobrar a letra da lei das emendas mais recentes. Fique de olho nisso. Agora, essa aqui tem que ter atenção redobrada. O foco está todo no verbo. A Constituição diz que os estados devem ou ela permite que eles façam isso? A resposta é errado. E a pegadinha está toda na palavra facultado, que significa que é uma opção, não uma obrigação. É um exemplo perfeito de como uma única palavra pode te fazer errar a questão. Muita atenção a esses detalhes. E para fechar nossa prática, a Constituição proíbe grana de fora na inovação brasileira? O que vocês acham? Errado de novo. Essa é uma pegadinha clássica. A Constituição não proíbe de jeito nenhum. Muito pelo contrário, um ecossistema de inovação que funciona de verdade se beneficia dessa troca, dessa colaboração com o mundo todo. Ufa! Muito bem. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer um resumão com os pontos mais importantes que a gente viu aqui hoje. Então, para a gente amarrar tudo, primeiro lembre sempre do papel ativo do Estado. Ele não está ali só para assistir. Segundo, a emenda de 2015 foi a grande virada de chave, colocando a inovação no centro de tudo. Terceiro, o modelo é de colaboração, público e privado juntos. E por último, para as provas, atenção máxima aos verbos. A diferença entre um dever e uma faculdade pode ser a sua aprovação. E com isso, a gente fecha essa nossa análise. Fica a reflexão final. A Constituição nos deu o mapa do tesouro. A gente já tem o plano. Agora, qual é o próximo passo para transformar todo esse potencial em realidade e fazer o Brasil decolar de vez?